Quantos aqui já ouviram falar desse personagem da Bíblia? Desde criança a gente conta a história do Zaqueu, não é? Aquele baixinho, todo respeito aos baixinhos aqui. Obrigado, eu não posso esquecer. Juniores até 11 anos, né, 9 a 11 anos, vocês vão ter um culto especial para vocês. Vocês podem subir. Tá bom? Pode subir até 11 anos. Aliás, eu quero aproveitar um parênteses, que é o seguinte. Vocês estão vendo que nosso culto, graças a Deus, a casa está cheia. Isso é muito bom. Situação assim é bom administrar, é um desafio para nós. Eu queria pedir uma gentileza para vocês, que é o seguinte. A nossa escola bíblica acontece de manhã, às 10h30, e termina 11h30. Em função disso, nós queremos fazer um pedido aqui, que é o seguinte. Você vir 10h30 e assistir a escola bíblica. E assistir o culto da noite, que é igual esse. E alguns de nós aqui gostam de vir 2 vezes à igreja no domingo. Pronto. Está aí a dica. Você vem de manhã, pode até dormir um pouco mais, não é? Vem para a escola bíblica e à noite, você vem no culto da noite, que tem muito lugar sobrando. Está muito mais assim confortável para você participar com a gente. E você vem 2 vezes esse contato com o povo de Deus. Não é maravilhoso isso? E você que nos ouve em casa, vem pelo menos um, pelo amor de Deus. Né? Vamos fazer esse combinado, queridos? Conversa aí com a esposa, com os filhos. Alguns moram longe, é difícil, mas especialmente você que mora mais perto, fica esse convite. A gente estava falando de um personagem bíblico chamado Zaqueu. Queridos, encontros marcantes. O que é impressionante é que Jesus não faz distinção de pessoas. Ele vai atrás de todos os perfis. Como já ouvimos, se no capítulo 3, Jesus conversa, dialoga com um homem intelectual, acadêmico, mestre, cabeção, Nicodemos, que vivia na elite de Jerusalém. Os intocáveis, né? Que as pessoas não tinham acesso a ele. Já no capítulo 4, Jesus está na periferia de uma região esquecida, os samaritanos. E ele conversa com uma mulher sem nome, mulher samaritana. Ele vai ali É como alguém que conversou com um morador do Morumbi, alto escalão, e vem nas comunidades carentes aqui do Capão Redondo. Jesus estava falando com os mesmos perfis. Hoje nós vamos falar de Zaqueu. Esses modelos da Bíblia, eles representam a nossa vida. Dentro de cada um de nós tem aspectos da mulher samaritana, do Nicodemos, do Zaqueu, de Abraão, Moisés. Há traços da vida de José dentro de cada um de nós. Há traços da Débora, Esther, Ana, Maria Madalena, também dentro de nós. Então a gente vê que a Bíblia é um livro vivo, porque Deus quer chamar nossa atenção conforme a nossa experiência, conforme a nossa situação. E todos eles nos representam porque são pessoas humanas como nós, sujeitas às mesmas experiências. A nossa história de hoje está em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. E se alguém tem dificuldade para se localizar na Bíblia, nós vamos projetar o texto aqui. Lucas 19, de 1 a 10.
Então vamos lá. Jesus entrou em Jericó. Está aqui na tela se alguém está com dificuldade, tá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Note bem, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa de um obstáculo que se chama multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se, isso aqui já é na casa do Zaqueu, né? Algum momento depois, tempos depois, e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir, né, ou subtrair alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Deus, nos ajude a compreender verdades da Tua palavra que façam sentido e nos levem mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um cenário dinâmico. É uma mini narrativa que fala de começo, meio e fim. É por isso que captura os olhos das crianças, a criatividade das crianças, porque fala de um baixinho, de uma energia que ele gasta para superar um obstáculo, que é a multidão. E ele estrategicamente imagina onde Jesus vai passar, onde que a multidão está vindo. Ele corre, e perninhas menores, corre. E até ele subir também, era muito comum aquele tipo de figueira, fala figueira brava, que era uma figueira de menor qualidade do que a figueira normal, que também é traduzido por sicômoros, que é outro nome da árvore. E eu já vi imagens dessa árvore que ela cresce como a amoreira, que tem aqueles galhos baixos e fáceis de subir, o que facilitou aquele homem ficar lá em cima, escondido nessa árvore. Então é um cenário assim bem dinâmico. Tem 3 personagens aqui. Tem Jesus, tem a multidão e tem o Zaqueu. E nós vamos trabalhar em cima dessas 4 palavras aqui: a desilusão, a determinação, a direção que ele recebe e a decisão que ele toma. Assim fica mais fácil a gente ver o texto de maneira gráfica. Então nós vamos começar falando primeiro da desilusão desse homem. Por que ele era... Qual a diferença de desilusão e ilusão? Fiquei um pouco confuso quando... Ilusão é quando você está vivendo algo e você nem percebe que é uma ilusão. Você está vivendo um engano, mas acha que está tudo bem. A desilusão é que você fica frustrado com a ilusão. Esse homem, ele era um homem rico. Você viu o texto falando claramente. Talvez é a pessoa mais rica da cidade. E o trabalho dele proporcionava que ele fosse um grande acumulador. Ganhava mais do que as outras pessoas. E fala que ele era o maioral. Tem algumas traduções que falam o maioral dos publicanos. O que significa que ele era o chefe deles. Era o chefe da Receita Federal na cidade de Jericó. E aqui entre nós, Jericó era uma cidade riquíssima. Daquela fruta, tâmaras. Tinha perfumes, tinha pomadas balsâmicas. A casa do Herodes, Herodes tinha uma
casa de inverno em Jericó, porque era um clima muito ameno, muito mais gostoso da região. Era uma cidade próspera e transitavam muitos de caravanas indo para Jerusalém. Os sacerdotes preferiam Jericó. Você sabe naquela parábola do bom samaritano que o sacerdote e o levita, eles saíam de Jerusalém indo para Jericó. Então, aí você pode imaginar o Zaqueu, que era muito rico na cidade. Aliás, convém uma explicação. Quando o Império Romano dominava um país, que é o caso, eles pegavam pessoas da própria terra, pessoas espertas, boa cabeça, talvez tinha algum concurso público, não sei como que era feita a seleção, mas pegava entre os judeus os cobradores de impostos, os fiscais da Receita Federal de Roma, para representar Roma. Por que isso? Porque Zaqueu sabia. O morador da terra, diferente do romano, sabia quem tinha um bom rebanho de cabra, quem produzia muito queijo, quem levava muita uva para vender na feira. Ele sabia se alguém tinha casa de aluguel. Então, ele explorava e tinha metas para serem alcançadas. Vamos imaginar que o império cobrava um imposto de 20% de cada cidadão e colocava ali uma meta. O cobrador de imposto podia pegar 30% ou mais. E, às vezes, eles faziam negociata com os ricos, porque o rico falava para ele assim, olha, você dá um desconto para mim e eu te dou por fora uma grana. Aí eu não preciso pagar de toda a minha renda e você também é beneficiado. Essa história é muito antiga, tá, gente? Não tem nada a ver com os dias de hoje, tá? Não tem nada a ver com os acionistas da Petrobras que precisam, que não podem, porque o acionista da Petrobras não pode perder dinheiro, eles têm que sempre ganhar cada vez mais. E já que os acionistas não podem perder, então vamos cobrar dos pobres o preço da gasolina aumentado para o povo pagar a conta para eles não perderem. Entendeu? Então essas coisas são antigas. Acontece que Zaqueu era um camarada que ele vivia sob uma baita pressão. A pressão porque o conterrâneo dele, o judeu, olhava para o Zaqueu e falava assim, esse é um traíra, isso é vendido. Esse cara não ama nosso povo. Além de arrancar nosso suor da gente, ele dá para esse país que nos invadiu, que é Roma. Então, ele era mal visto. Aliás, não só em Jericó, em todo o país, em Jerusalém. E o povo ficava com raiva de Jesus, porque Jesus conversava com publicano e também demais pecadores, porque tinha um grupo religioso que se achava superior aos demais homens, especialmente esses. Acontece que Zaqueu também tinha a pressão dos próprios romanos, porque o romano sabia que ele era alguém que traía o seu povo, que era um explorador e que não tinha o status de cidadão romano, era cidadão de segunda classe. Zaqueu, ao se tornar rico, ele foi percebendo que os valores em que ele colocava a sua confiança não preenchiam suas necessidades mais profundas. Então, ele era alguém rejeitado. O amor não conseguia comprar. Ele vivia no meio de uma politicagem. O que ele entendia era bajulação, era favores, era interesse, e às vezes desprezo pela sua baixa estatura. Ele era um homem rejeitado. É tanto assim que ele não quis tentar um caminho no meio da multidão, porque ele poderia receber uma cotovelada, um empurrão, uma pisada no pé. Ele era mal visto. Acontece que dentro dele ele queria ver Jesus. Ele tinha traumas profundos e ele não encontrou no dinheiro o preenchimento das suas angústias maiores. Ele era um rico infeliz. Assim como a mulher samaritana
se sentia rejeitada, porque não encontrou nos braços dos homens. Ela tinha tido 5 ou 6 maridos, fora os biscates. Ela não encontrou satisfação naquela vida amorosa. Zaqueu não encontrou a satisfação no dinheiro, no status, no conforto material. Ambos eram profundamente carentes, profundamente mazelados na vida. Ele não podia comprar o amor. Mas ele ouviu falar que havia alguém que era diferente das outras pessoas. Alguém que os rótulos não colavam. Alguém que não ficava pedindo favor, negociando, bajulando. Simplesmente havia um amor puro. Uma motivação muito sincera. E ele ouviu falar que Jesus era amigo de publicanos e pecadores também. E isso provocou nele uma curiosidade. Ele queria ver Jesus. Vocês viram no versículo 3, né? Ele queria ver Jesus. Mas sendo de pequena estatura, então ele tem que lutar agora com o preconceito do mau nome que ele tinha. E agora um obstáculo que era a multidão. E você sabe, gente, quando fala de multidão, se a gente for pensar na multiplicação dos pães, você imagina 5.000 pessoas, né? Jesus caminhando, gente na frente, gente atrás, gente dos lados. Acontece que você, ao ler Lucas 19, Jesus está indo para Jerusalém. Ele está se despedindo e ele já está sabendo que a última semana dele está chegando. Ele está atravessando a cidade. Ele vem do oeste, passa dentro da cidade, rumo a Jerusalém. Jesus tinha uma agenda a cumprir. Zaqueu não sabia, mas ele tinha que aproveitar a oportunidade. Sabe, quando a gente para pensar nas buscas das pessoas, há uma fase na nossa vida, especialmente quando a gente é adolescente, é a fase de querer experimentar de tudo um pouco. Não sei se você já passou por isso, mas a gente vai chegando ali nos 14, 15 anos, a gente está cheio de energia, cheio de hormônios, cheio de testosterona, falando do lado dos meninos, mas as meninas também estão aí a 1000, né? E nós queremos uma palavra que pega bem a satisfação, curtir, o prazer, testar os limites. Porque estamos saindo da adolescência, estamos ganhando mais liberdade dos pais e a cabeça parece aquela esponja assim que quer experimentar de tudo. É por isso que as pessoas começam a beber, quer beijar 1001 boca, quer estar em todas, baladas, e quer curtir, e parece que não satisfaz, e as pessoas vão buscando doses cavalares. Cada vez ela quer mais, porque já cansa daquele ali, ou não é suficiente. É por isso que de vez em quando a gente ouve falar que alguma pessoa famosa morre de overdose, né? Ela entra depois dessa fase do prazer, ela entra numa outra fase, que é a fase do exagero. E na fase do exagero, aí, gente, você até imagina, né, que a pessoa está insatisfeita até com o sexo que ela tem, e ela ouve falar que a gente tem que experimentar de tudo, que tem algo mais belo que o sexo, que é você curtir suas sensações, viver a vida, não ter... Sabe que a pessoa passa do exagero e ela vai para o over. E quando elas sobrevivem a isso, muitas entram em depressão, muitas perdem a vida, fogem da realidade, tentando encontrar um escape, tentando achar algo, e aí ela quer testar tudo. Em algum ponto, Zaqueu viveu isso. Mas ele queria uma palavra de alguém que poderia amá-lo e conhecê-lo, mas tinha uma multidão no caminho. Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, o que seria a multidão, né, que atrapalha as pessoas de chegarem mais perto de Jesus?
eu fiz um exercício como se eu não fosse cristão, como se eu fosse um curioso como o Zaqueu, e eu queria Jesus de Nazaré. Aí eu estou procurando Jesus na televisão. Aí eu vejo Edir Macedo, Valdomiro, Padre Marcelo, Padre Fábio de Melo. Denominações e denominações. Aí eu fico pensando, quem deles facilitaria o caminho para eu chegar até Jesus de Nazaré? Porque algumas denominações se acham donos de Jesus. Jesus é meu, Jesus é nosso. E alguns de nós, de maneira sutil, desenvolvem um sentimento de orgulho de achar que Jesus é só nosso. E que algumas pessoas não merecem a salvação. Nós rotulamos as pessoas. Aquele não presta. Aquele não tem recuperação. Aquele é um mau caráter. Aquele ali é um caso perdido. Aquele ali nunca vai se levantar na vida. Aquele é um fracassado. Aquele não pertence ao nosso meio. Aquele é um homossexual. Só que a gente esquece que tem o heterossexual safado. E a gente fica rotulando os outros. Dividindo as pessoas por categorias. Indo à igreja, estando na igreja, falando que está seguindo Jesus. Eu não sei, nós não sabemos de fato, e nem temos a pretensão de julgar, quem aqui está de fato olhando para Jesus, porque tem gente na multidão que está seguindo a multidão. Você não está na multidão atrás de Jesus, você está atrás dos seus interesses, como Jesus falou, que tinha gente que o seguia por causa para ver milagre, para comer um pedaço de pão, mas ele não estava a fim de conhecer Jesus de perto. Só que tinha uma pessoa ali extremamente frágil que queria ter acesso a Jesus e a multidão, e essa multidão já tinha atrapalhado o cego Bartimeu antes dele entrar na cidade. Porque o cego estava ali escutando o barulho, o tropel, né? E falando Jesus de Nazaré. Aí ele começa a gritar. E você imagina o cego Bartimeu: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E a multidão fica calada. Até os discípulos, hein? Fica quieto aí, fica aí. É o mestre, ele não tem tempo para um miserável como você. No meio da multidão, a sensibilidade de Jesus, como de uma mãe, né? Tem mãe que está aqui, aí um bebê dá um berro lá em cima, aí você vê a orelhinha da mãe. Opa! Aí você fala assim, como é que pode, né? A mãe levanta daqui e vai lá ver. Jesus escutou a voz do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ignorado por causa da sua mazela, o Zaqueu, ignorado por causa da sua má reputação. Mas Jesus tem essa sensibilidade. Sabe, a vida, ela oscila do tédio para a frustração. Quem disse isso foi esse homem aqui, ó. Não sei se dá para eles apontarem. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Schopenhauer era um filósofo alemão na categoria dos filósofos pessimistas. Então eles pintavam a realidade, assim como Sartre, que não vale a pena viver, a vida é um absurdo, para que tanto projeto se depois você morre? E é interessante essa fala dele, porque você já percebeu que às vezes a gente vai comer um doce, que está com muita vontade de comer um doce, o doce de leite, ou até um churrasco que você come, aí depois dá um fastio. Não é? Quando um choquito, por exemplo, que eu fico uma temporada sem comer, aí eu vou comer um choquito, aí eu falo, isso é doce demais, tá doido? Só açúcar. Aí você não quer mais aquilo. A mesma maneira, você deseja tanto ter um carro,
uma bicicleta que seja, um relógio que seja. Aí você luta. Quando você conquista, em pouco tempo depois, seja um celular, aí você fala assim, quero outra coisa agora. Você cansa daquilo. Quantos de nós tem objetos em casa que a gente usou uma vez ou duas e dá para você montar uma loja de tranqueira e você fala, um dia eu uso. Dá aquilo para alguém porque você não vai usar, não é verdade? Então, esse homem vivia nisso, nessa desilusão. Queridos, faz lembrar Salomão, que disse assim, eu nunca privei os meus olhos de coisa alguma. Pensa em alguém que tinha acesso ao que queria, né? Como Michael Jackson tinha acesso ao que queria. Mas Salomão fala, aí eu descobri que era correr atrás do vento. Queridos, aí ele tem a determinação. A determinação de Zaqueu é que ele precisava ver Jesus. E ele arriscou a reputação, porque não era comum você ver um homem bem-sucedido correr num evento público e subir numa árvore. A coisa já estava feia para ele. Você imagina o Zaqueu baixinho, pichote, inventar de trepar numa árvore, se expondo a isso, configurando que ele era baixinho mesmo, que precisava de um recurso a mais. É como um deputado vai participar de uma solenidade, aí o deputado vai e sobe numa árvore. Não fica estranho? O cara todo engomado, subir numa árvore assim. O que um deputado faz? Liga para os assessores e fala assim, eu quero um lugar na primeira cadeira lá. Não é isso que fala? Uma pessoa importante, não é? Ele não quer, ele quer chegar e o tapete vermelho lá. Então, ele vence esse obstáculo ao subir numa árvore. Acontece, gente, que quando ele vai na árvore, a multidão queixa. Especialmente quando Jesus para dar atenção um baixinho safado daquele. Aqui fala no texto que a multidão, aqui no versículo 7, todo o povo viu isso, porque o povo vê. O povo está de olho no que está acontecendo. O povo percebe. Aí o povo, no versículo 7, começa a queixar. Eu fiz até um gráfico aqui, mas antes de mostrar o gráfico, não julgue os outros só porque a forma deles pecarem é diferente da sua. Entendeu? Quer que desenha? Então vamos desenhar. Aqui está a multidão, Jesus está aqui no meio da multidão, e é muito mais gente do que isso, tá? É que eu não quis aumentar. E Zaqueu está aqui, o pequeno Zaqueu. A multidão, fechou o caminho, sai para lá. A gente vê num outro movimento, que é esse agora do versículo 7, Jesus se desloca, né, que ele para, conversa com o Zaqueu, uma atenção pessoal, Jesus e Zaqueu, a multidão começa a choradeira. Como assim? O que está pegando aqui? Eu paguei aqui para ver Jesus e agora está mudando o script? Ele está mudando a agenda? Está esquecendo da gente? Aqui na cidade tem sacerdote, tem fariseu, porque a cidade tinha condomínio fechado de sacerdote, né? Ele vai dar atenção para aquele baixinho? Eu fico pensando nos apelidos que os baixinhos recebem, né? Se ele fosse ali no meio da multidão, era ou alpinista de calçada, ou mecânico de Hot Wheels. Enquanto a multidão queixa, gente, a gente ri, mas o inferno protesta quando Jesus vai salvar um pecador. O inferno queixa. Você pode receber
um balde de água fria, até de parentes, de amigos seus, que vão fazer de tudo para você não encontrar Jesus. Vão tentar barrar o seu caminho. O inimigo vai fazer de tudo, vai oferecer um trago a mais, vai fazer um convite. Vai aparecer uma mulher sedutora no seu caminho, vai aparecer um cara da hora assim, cheiroso, bonitão, da hora, pegador, popular. Vai te seduzir. Vão aparecer atividades para te desviar da rota. O inferno protesta, e aqui a multidão, e até os discípulos, gente. Às vezes nós, os discípulos, damos um trabalho para Jesus. Queremos controlar Jesus. Olha que os discípulos não queriam que nem as criancinhas se aproximassem de Jesus. Ainda bem que ele fala, saiam, deixem as crianças vir até mim. E quantas vezes nós poderíamos facilitar o caminho das pessoas para chegarem até Jesus? É possível que a gente entre num ambiente como esse aqui e pensa só no nosso lugar. Pensa só no nosso conforto. E ficamos chateados se não tem uma cadeira vazia para nós. Nós somos capazes de assistir cada ano uma peça teatral na igreja, da Páscoa, por exemplo, ou do Natal, e a gente está cansado de ouvir, a gente sabe de cor todo o enredo da peça, da morte, dos encontros de Jesus com os personagens bíblicos. Sabemos de cor e salteado. E quantas vezes a gente não quer dar o nosso lugar para um visitante que ouviu, comparado com você, quase nada do Evangelho. Não, mas eu tenho meu lugar, porque eu sou membro antigo dessa igreja e a igreja precisa de mim. A igreja não precisa de você, você precisa da igreja. Todos nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. A igreja não precisa de ninguém aqui. Aliás, é um privilégio Jesus nos convocar, perdoar e nos colocar dentro, que se não for pela graça dele, nós não somos nada, 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 nada. Mas a igreja precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Porque se a atitude for essa, já está errado. Deus não precisa de nada. Nós damos por amor, de maneira espontânea, para Deus. Que é o que vai acontecer aqui na vida dele. Mas uma coisa impressionante aqui, é que está escrito, buscar-me-eis. E me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Jesus conhece suas ovelhas pelo nome. Quando ele para, ele fala Zaqueu. Quando Zaqueu quer encontrar com Jesus, Jesus já sabe antes dele que Zaqueu está à sua procura. Ele te conhece pelo nome porque João capítulo 10 fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais vão perecer. E aquele que vem a mim, mesmo que você tenha uma deficiência de caráter, mesmo que você tenha feito coisas horríveis na sua vida, que você tenha até vergonha de lembrar, Jesus diz para você assim, aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora, porque ele acolhe. Ele vê a multidão com compaixão e vê as pessoas em particular, conhece profundamente, pelo nome, cada um de nós. Agora, Jesus dá direção para Zaqueu. Eu quero ir para a sua casa. Salvar uma pessoa é mais do que dar pão para ela. Salvar uma pessoa é mais do que dar um colchão, dar um agasalho. Jesus quer ter intimidade com esse homem. E ele é alvo da graça de Deus. Faz lembrar Apocalipse 3:20, né? Quando Jesus fala, eu quero entrar na sua casa. Apocalipse 3:20, Jesus está de fora da igreja e fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu fico imaginando que Zaqueu estava maravilhado. É tanto assim, gente, que ele desce com alegria diante do convite de Jesus. É como se... E ele devia ter observado até Jesus, porque ele está vendo, né? Ele está vendo Jesus chegar, talvez Jesus conversando com alguém, e ele é capturado pela pessoa extraordinária de Jesus. E quando Jesus começa a falar para ele, é como se ele estivesse sonhando. Ele se importa comigo? Tem tanta gente aqui importante.
Eu sou mal visto. As pessoas me xingam. As pessoas viram o rosto para mim. E Jesus não chega para Zaqueu e fala para ele assim, ó, Zaqueu, você muda de vida aí e depois a gente pode ter uma entrevista. Não. Não é assim que Jesus aborda, porque nós queremos que as pessoas mudem para depois a gente chegar a se aproximar delas. A gente já fica distante. Só converso com aquela pessoa se ela mudar de vida. Nós somos os selecionados, né? Os superiores. Né? Não converso com aquele... É gentalha. Eu não me misturo. Porque eu sou da Igreja Batista do Horto do IP. A gente não vê Jesus defendendo denominação A, B ou C. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. A igreja é um jumentinho, né? Que anuncia Jesus. A glória é Jesus. É Ele que é para ser visto. É Ele que é para ser adorado. Então, meus queridos, você já pensou? Eu quero ir na sua casa. Quantas casas aqui Jesus quer entrar para ministrar para um PG, né? Privilégios, você ser um anfitrião. Vou abrir minha casa para entrar Jesus. Não é que Jesus vem assim, de maneira corpórea, ele vem na vida das pessoas, que vêm pessoas machucadas, pessoas sofridas, pessoas que já conhecem, e vêm para aquela casa, e Jesus é o centro daquela casa. Ali ele ensina através dos que o conhecem. Então Jesus vai para essa casa. E aí, meus queridos, vou avançar um pouquinho, para a decisão, né? A decisão. Eu fico imaginando aquele cenário lá. O povo está lá fora, chiando, queixando. Naquela conversa, eu não sei se Jesus falou. Pode ser que tenha falado. Mas a pessoa de Jesus, eu fico imaginando o olhar penetrante de Jesus. Observando Zaqueu, comendo ali à mesa, olhando para ele com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, de graça, que deve ter penetrado lá o profundo do ser do Zaqueu, que talvez tenha provocado nele até um certo constrangimento, né? Um certo inquietação, assim, como uma vez que Jesus falou para Pedro, lança, Pedro, a rede do outro lado. Aí Pedro fala assim, não, eu não vou lançar, que eu já trabalhei a noite toda. Só que quem estava falando com Pedro é quem criou o mar, quem criou os peixes, quem criou o homem. Aí Pedro viu que tinha alguma coisa, tá bom, vou lançar. Aí ele pegou aquela multidão de peixes. Aí depois ele percebe a gafe que ele comete. Aí ele fala assim, Jesus, fica longe de mim. Porque ele percebe como a sua alma era asquerosa, imunda, suja. E Jesus ali, então Zaqueu, ele deve ter percebido no ambiente a pessoa de Jesus. Ou talvez Jesus tenha falado algo para ele ali, mas aquilo entrou dentro dele assim de uma maneira tão... Quando você tem um encontro com Jesus assim, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que nojo que eu tenho de mim. Como Isaías falou, ai de mim, eu sou um miserável pecador. E ele está aqui, me visitando, me amando, demonstrando que eu tenho valor. Logo que você é alcançado por esse amor de Deus, quando você sabe que Ele te amou tanto, que Ele morreu na cruz por você, que Ele te perdoa todos os seus pecados, aquilo provoca dentro de nós uma transformação, uma reviravolta tão grande que você entra em crise. Aí você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque eu estou escolhendo tanta nojeira. E ele é uma pessoa de caráter tão puro, de caráter tão limpo, que eu fico constrangido. Aqui não é o meu lugar, mas é o lugar onde eu mais queria ficar. E ele já... Essa revolução causa nele algo assim, eu não posso continuar assim. Aí fala que ele se levanta. Como é importante a gente se levantar. Tem certas horas que a gente tem que se levantar. E ele levanta e fala algo como se fosse uma bomba assim que cai ali naquela hora, né? Aquilo que o rico foi chamado a dar, que não fez, que escolheu o dinheiro,
Zaqueu fala, eu só não vou dar toda a minha fortuna para os pobres, porque primeiro eu tenho que dar a metade para os pobres, e a outra metade eu vou devolver 4 vezes mais o que eu peguei. Ele dilapidou a fortuna, porque na lei, em Números capítulo 6, fala que se alguém pegou algo do outro, deveria restituir com 20% a mais. Então ele restituiu 4, e já começou um processo na hora, né? A partir de agora, porque os verbos aqui eu resolvo, já deu ordem aqui para os empregados, já mandar fazer a fila atrás. Para a multidão que ele tinha extorquido, agora certamente formou uma fila. Você olha o impacto do evangelho, que quando chega numa pessoa, coloca aquela pessoa em alinhamento primeiro com Deus, e aquele que era escravo do dinheiro, agora sim, ele é o verdadeiro dono do dinheiro, porque até então não era Zaqueu que tinha o dinheiro, era o dinheiro que tinha Zaqueu, e o aprisionava para ser um acumulador, e pensar só nele, e acumular cada vez mais, e não conhecia a necessidade do pobre. Agora, quando ele se identifica com Jesus, que vê ali que Jesus se interessa pelo sofrido, pelo machucado, pelo mazelado da vida, ele entende esse amor de Deus que faz com que ele não fique naquela mesma vida que ele tinha antes. Aí então ele fala, eu resolvo, ele confessa seu caráter de ladrão. Alguns de nós precisam confessar seu caráter defeituoso, seu caráter de adúltero, de imoral, de viciado em drogas, pornografia, boca suja. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você não faz por obrigação, você é alcançado pela graça com tanta profundidade que você fala assim, eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Se você furtava, você não furta mais. Se você tinha um namoro mundano, se você praticava imoralidade com a sua namorada, você fala, eu não posso. Eu não posso basear minha satisfação no corpo de uma pessoa que eu não tenho autorização para isso. Eu não posso continuar usando as mesmas palavras que eu uso, porque Jesus deixa de estar lá fora e Jesus passa a estar dentro da gente. E se Jesus passa a estar dentro da gente, a gente começa a olhar com o olhar de Jesus. A gente começa a administrar nossos recursos com a maneira que Jesus administra. E Zaqueu ele se torna de um injusto uma pessoa que pratica justiça social, porque agora aquelas pessoas que estavam queixando, elas são beneficiadas por causa daquela pessoa que se converteu. Agora elas vão receber de volta o que elas perderam. Agora imagina se não existisse esse cenário aqui. Se Jesus não tivesse dado essa atenção especial para Zaqueu, não tivesse ido à casa dele, quantas pessoas são beneficiadas? Aí Jesus fala, hoje teve salvação nessa casa. Hoje teve salvação nos porões dessa vida. Talvez você esteja em alguma fase da desilusão, da determinação, talvez você esteja em cima da árvore. Ou muitos de nós já estão sentados à mesa com Jesus. Você tem comunhão com Ele, você conversa com Ele, você tem intimidade com Ele. Em que fase você está?